Pessoal, hoje estarei ensinando para vocês como você pode fazer uma análise de dados completa usando o Python de forma simples e eficiente. Imagine o seguinte case, você é um cientista de dados, seu chefe passa na tua sala, te dá 20 minutos e um novo dataset para você fazer uma análise de dados completa e mostrar a ele tudo o que você pode extrair naqueles 20 minutos. E aí, o que você vai fazer? Eu vou estar ensinando vocês como vocês podem fazer uma análise de dados bem completa usando apenas uma linha de código. Já estamos aqui no notebook que eu preparei para essa aula. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Pandas Profile. É uma biblioteca que eu acho indispensável para todo cientista de dados, porque ela é muito útil quando você quer fazer uma análise exploratória de forma rápida, de forma simples e usando apenas uma linha de código. Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer quando eu quero aprender uma nova biblioteca é: por que eu devo aprender isso? Quando eu irei utilizar essa biblioteca? No caso do Pandas Profile, quando você recebe um novo dataset que você não tem ideia do que são os dados, ou então você recebe e não conhece muito bem esse dataset, você consegue estar fazendo uma análise exploratória de forma muito simples, prática e rápida. Digamos que você não tem muito tempo também e você está descrevendo várias linhas de código, né? Calculando coeficiente, usando vários tipos de bibliotecas diferentes. Então, nesse caso, quando você quer fazer uma análise exploratória de forma rápida, de forma simples e que contenha uma variedade de informações importantes, você utiliza o Pandas Profile. Quais são as informações que a gente consegue obter utilizando o Pandas Profile? Histogramas, análise de variáveis, tipos de dados, dados estatísticos, correlações. Então, toda aquela análise que a gente faz, análise exploratória que a gente consegue estar gerando um relatório através de um data frame do Pandas para um formato HTML e a gente está consumindo essa informação desse relatório. Vou te mostrar aqui na prática como você pode estar gerando um relatório de forma fácil e também vou estar explicando a você como você consegue interpretar esse relatório, certo? A primeira coisa que você vai fazer, se você não tiver a biblioteca do Pandas Profile instalado, é fazer a instalação da biblioteca. Você pode estar fazendo isso tanto usando o Conda como o pip. Eu uso o Conda, né? Eu posso estar usando o Conda install, menos Conda forge, Pandas Profile, menos Y, né? Eu posso estar rodando esse comando aqui também direto do meu notebook. No meu caso, eu já tenho o Pandas Profile instalado, né? Eu vou executar aqui essa célula, só para vocês verem aqui que eu já tenho instalado. Mas se vocês não tiverem usando esse comando, ele iria instalar a biblioteca para vocês. Se você também quiser utilizar o pip, você pode estar dando um pip install Pandas Profile, que ele também vai estar instalando a biblioteca para vocês. No meu caso aqui, eu já tenho o Pandas Profile na versão 4.8.3. Essa aula vai ser gravada nessa versão aqui, certo? A última versão do Pandas Profile é a 4.9.2, né? Se eu quiser até fazer a atualização, eu posso estar fazendo aqui. Eu não vou estar fazendo a atualização da biblioteca, até porque não é o foco dessa aula, né? Nesta tarefa, nós temos dois arquivos. O primeiro arquivo que a gente vai estar lendo é o arquivo de descrição dos dados. Para abrir esse arquivo, eu posso estar utilizando o método open, certo? Esse arquivo é um arquivo TXT, onde eu posso estar lendo esses dados aqui para o próprio notebook. Para fazer a leitura, eu vou usar o método read. Quando eu chamo isso no println, a gente consegue puxar o arquivo de texto aqui direto para o notebook, certo? Esse arquivo é só a descrição dos dados, eu não tenho os dados propriamente dito aqui, certo? Mas ele diz o seguinte, esse aqui é o arquivo que a gente vai estar importando com os dados. Esse dataset que a gente vai trabalhando é um dataset de clientes que possuem cartão de crédito. São 6 meses de dados em 2015, né, de abril até setembro de 2015, contendo 25 variáveis. Essas variáveis são o quê? Algumas informações do cliente, né? Como por exemplo, o limite de crédito do cliente, o ID dele, o gênero, a tua educação, a idade, o estado civil, se ele fez pagamento da fatura completo em setembro, enfim, qual foi o valor da fatura dele e uma série de outras informações, certo? O outro arquivo que a gente vai abrir é o próprio dataset, né?
Primeiramente eu vou estar importando o Pandas, que a gente vai utilizar para estar lendo o arquivo CSV. Com Pandas, para ler o arquivo CSV, eu posso estar usando o read CSV. Vou passar aqui o nome do arquivo. Vou colocar isso dentro de um DF, né, um data frame. Eu posso estar lendo essas variáveis utilizando o comando head, né, as primeiras linhas do dataset. Ó, vocês percebem aqui que eu tenho algumas variáveis aqui, né, o próprio ID, o limite de crédito. Aí o sexo, educação, o estado civil, elas são variáveis numéricas, né? Na descrição aqui, a gente consegue ver o que é cada número desse. Por exemplo, o 1 é masculino, o 2 é feminino. Na educação, se for 1 é pós-graduação, se for 2 é graduação. Enfim, são a descrição dessas variáveis numéricas aqui, certo? Então, fiz a leitura dos dados, apresentei o dataset, você viu aqui as linhas. Agora como é que eu gero o relatório, né? Então, para a gente estar utilizando o Pandas Profile, a gente primeiro tem que importar a biblioteca, né? A gente vai importar usando o from Pandas Profile, import e vai chamar um método que serve para gerar relatório, né? No caso o Profile Report. Para a gente estar gerando nosso relatório, a gente pode chamar o método, né? Profile Report. Se você dar um Shift Tab aqui, você vai ver quais são os parâmetros desse método, né? No caso o DF, que é o próprio data frame, e tem outros parâmetros que eu estarei explicando mais adiante. Para gerar de forma simples um relatório completo, você pode estar passando o teu data frame e pode estar dando um título aqui, né? No caso eu vou colocar aqui relatório completo. Eu vou colocar isso dentro de uma variável chamada relatório completo. Pronto. Quando eu rodo o comando Profile Report, ele já gera um relatório e coloca dentro de um objeto. E com esse objeto eu posso estar manipulando ele para gerar um HTML, eu posso estar pegando esse relatório e jogando aqui dentro do meu notebook. O que é que eu recomendo vocês fazerem primeiramente, né? Eu recomendo para vocês estar sempre colocando o teu relatório no disco. Embora eu vou mostrar aqui para vocês, você consegue mostrar teu relatório no notebook, consegue mostrar teu relatório no formato de widget, enfim. Mas eu recomendo sempre estar colocando no disco para evitar, se o relatório for muito grande, estourar a tua memória, fechar teu navegador e coisas desse tipo, certo? Para colocar o arquivo no disco, a gente vai estar utilizando o método toFile. Esse método a gente consegue colocar o nome do arquivo que a gente vai estar exportando esse relatório. No caso aqui, eu vou colocar relatório completo.html. Eu também vou colocar uma tag de time para a gente calcular o tempo da execução dessa célula, né? Quanto tempo ele demora para gerar um arquivo, né? Então, vou fazer a execução, né? Eu precisei cortar aqui o vídeo, né, pessoal? Mas vocês podem ver aqui, ó, que a gente conseguiu gerar o relatório em menos de 1 minuto, né? 58,1 segundos aqui o tempo total, né? O relatório que ele gera tem basicamente essa estrutura aqui. Aqui um arquivo HTML, né? A gente tem o título aqui desse arquivo, aqui no relatório completo, que foi o título que eu digitei. A gente tem aqui a estatística do dataset, né? O número de variáveis, o número de observações, no caso são 30 mil linhas. Não existe valores perdidos, a porcentagem dos valores, no caso ausentes, né? Valores nulos, enfim. Se existe linhas duplicadas, no caso não existe. A média do tamanho desse dataset. Os tipos de variáveis, existem 22 variáveis numéricas, existe 2 cat, que é categoria, e uma booleana, né? Uma coisa interessante são esses warning aqui, ó. Se eu clicar nesse arquivo aqui, a gente vai ver algumas coisas legais, né? Ó, no caso aqui, o BIOAM2 é altamente correlacionado com o BIOAM1, né? A gente vê que o BIOAM1 é também correlacionado com o BIOAM2, o 3 com 2, enfim, esses BIOS são altamente correlacionados, né? Tem uma alta correlação. Lembrando que esse BIO aí é justamente o valor da fatura, né? Quem teve uma fatura alta no mês de abril, no caso 1, teve também uma fatura alta no mês de maio, que também teve uma fatura alta no mês de junho, enfim, a variável valor da fatura para os meses, elas são autocorrelacionadas, né? Quando é alto, sempre está sendo alto, né, no geral. Quando é baixo, também
As outros meses também tendem a ser baixo, né? De fato, a gente tem uma fatura em torno da média, né? Sei lá, minha fatura dá sempre R$1.000, a fatura dá sempre 2.000, a gente tem aquele controle, né? Faz total sentido ter uma autocorrelação nessas variáveis. Descendo aqui nessa parte de baixo, né? Ele diz aqui o seguinte, ó, que o pagamento do AMT2 é altamente enviesado, né? Dá essa informação também. Ele diz aqui que os IDs são únicos, ou seja, não existe o cliente duplicado, e também as variáveis pagamento têm muitos valores zero, né? No caso aqui ele diz a porcentagem de valores zero, né? Que zero pode ser nulo aqui, né? Tem 49% de valores zero, no Pay zero, no Bill aqui tem tantos por cento de valores zero. Essas aqui são algumas informações que a gente consegue extrair de forma rápida nesses warnings aqui, certo, pessoal? Se eu for aqui para a coluna reprodução, a gente vai perceber quando o horário que começou a análise, o horário que terminou, a duração, aqui ele diz 44 segundos, e tem outras informações aqui, né? Agora vamos explorar aqui um pouco as variáveis, né? A gente percebe aqui, ó, para cada variável numérica, eu já tenho um plot aqui, né? O plot do dado, né? A distribuição, ó, os limites do crédito, né? O limite de crédito, o sexo, né? No caso, um é masculino, a gente tem mais pessoas do público feminino, né? Que no caso é 2. Descendo aqui mais um pouco, a gente já tem aqui, ó, um histograma também da educação, né? Lembrando que a gente tem, ó, informações distintas. Existem 7 tipos de dados para educação, existe a porcentagem, valores ausentes, a média desses dados, o mínimo, o máximo, a quantidade de zero, a porcentagem de zero. No caso aqui, a educação, a gente vê que a maioria é o valor 2, né? 2, para quem não lembra, é graduação, né? Então eu posso dizer que a maioria dos clientes desse cartão de crédito, a maioria são pelo menos graduados, certo? Descendo aqui mais para a parte de baixo, a gente tem também a idade, né? E a gente também tem o estado civil, né? Perceba que o 2 aqui é solteiro, né? A maioria é solteiro. A gente tem uma porcentagem aqui que é casado, que é 1. 3, eu acho que é separado, e 0 aqui indefinido. Enfim, a gente tem todas as distribuições de dados, histogramas de cada variável, né? Para cada variável. Vocês podem estar analisando aqui passo a passo cada variável dessa de forma muito simples e prática, certo? Vou estar descendo aqui para a gente explorar mais o restante do relatório, certo? Perceba que temos todas as variáveis aqui. Aqui na parte de interações, a gente consegue fazer plots marcando duas variáveis aleatórias, né? Então, por exemplo, eu quero dar uma análise da idade em relação à educação. Perceba que a gente já tem aqui um plot apenas clicando nesse arquivo HTML, né? Eu posso também estar fazendo isso para o limite de crédito. Existe uma relação com a idade? Ele já me dá esse gráfico aqui, né? Descendo aqui para a parte de baixo, a gente tem as correlações, né? O Pandas Profile já lhe dá vários métodos de correlação, né? Um tradicional é o coeficiente de Pearson, né? O coeficiente de Pearson ele vai lhe dar um valor entre -1 e 1. A gente faz um teste entre cada variável do dataset, a gente cruza todas as variáveis, né? E ele dá um valor entre -1 e 1. Quanto mais próximo de -1 e 1, mais correlacionado minhas duas variáveis, né? Se for mais próximo de -1, eu tenho uma correlação negativa, né? A gente também pode estar clicando nesse botão aqui, ó, que ele explica justamente essa questão que eu acabei de explicar a vocês, né? A gente também tem outras correlações, né? No caso aqui o Spermans, o Kendall, que tem a mesma ideia, né? São índices de correlações entre variáveis. Você pode estar analisando aqui, ó, no de Pearson, que existe uma alta correlação entre o valor da fatura, né? Ó, tanto como é um azul muito escuro, está bem próximo de 1 aqui, né? E quanto maior a fatura do mês de abril, maior também a do mês subsequente, né? A mesma coisa acontece aqui no pagamento, né? Quem costuma pagar a fatura do mês de abril, costuma também, de certa forma, pagar a fatura do mês seguinte. Quem não está pagando a fatura também não está pagando o mês subsequente. É mais ou menos essa ideia aqui da correlação. A correlação diz a gente mais ou menos o estado de uma variável aleatória em relação a outra variável, certo? Descendo aqui no relatório, pessoal, a gente tem os valores perdidos, né? Valores ausentes, os missing values, os missing data, né? A gente percebe que não existe nenhum dado faltante. Se a gente tivesse dados faltantes nesse dataset,
Aqui existe no formato de proporção, né? Ele daria aqui, estaria esse gráfico com algum buraco, alguma cor desse tipo aqui, né? Existia um declive aqui nesse gráfico. No caso, como a gente não tem valores faltantes, ele não está apresentando aqui. Descendo aqui mais o grafo, a gente vê aqui o exemplo da linha, né? No caso, ó, aqui são as primeiras linhas do dataset, as primeiras 9, e aqui são as últimas linhas, né? A gente percebe que a gente tem justamente 30 mil linhas, né, nesse dataset. Para um dataset de 30 mil linhas, a gente conseguiu gerar um relatório em cerca de menos de 1 minuto, né? Perceba como é muito interessante a gente ter e conhecer uma biblioteca desse tipo, né? Interpretar também bem esses valores. Eu recomendo você estar analisando cada detalhe desse relatório para você conhecer, né? Não se limite à minha apresentação, né? Dê uma olhada, tente entender o que é cada coisinha dessa. Volte o notebook, implemente. Eu vou estar mostrando para vocês aqui outros detalhes agora do Pandas Profile. Então, vou voltar aqui para o notebook, né? A gente gerou o relatório. Existem outras formas também de a gente estar podendo gerar esse relatório, né? Vou mostrar aqui para vocês. Uma outra forma de gerar o relatório é você estar chamando direto do DataFrame, certo? Eu posso chamar DataFrame, pronto, Profile, Report. Posso estar passando aqui o título também, certo? Por exemplo, Pandas. Não vou estar executando essa célula, porque vai demorar também um pouco, né? Mas dessa forma a gente consegue também gerar um relatório aqui usando o Pandas Profile, certo? Agora vamos explorar um pouquinho as outras variáveis do meu report, certo? Então, o modo Dark é uma forma de você gerar um relatório de forma personalizada, né? Existe o modo Orange, existe outros tipos de variável aqui. Se eu colocar aqui Panda Report, a gente pode ver aqui, ó, tem um mínimo, aí tem o Dark Model, Orange Model. Esses modelos você consegue gerar relatórios personalizados. Eu vou gerar aqui um Dark para vocês entenderem, né? Vou colocar aqui o título, vou botar relatório completo Dark. Vou passar o mod, no caso é mod Dark Mode, né? Vou passar aqui como True e vou estar gerando esse relatório chamando uma variável relatório Dark. Para me salvar isso no disco, eu posso estar chamando to file relatório completo. Vou chamar relatório completo dark.html. Então, precisei cortar aqui novamente, né? Vou mostrar aqui o relatório Dark, né? A saída, que seria relatório completo Dark, como vocês podem ver aqui o nome. O relatório Dark é o mesmo relatório, né? Contendo aquelas mesmas estruturas, só muda que ao invés de a gente ter aquele azul tradicional, né, do relatório anterior, perceba a diferença, ó, que é um azul tradicional, a gente tem um relatório mais escuro, né, com azul mais escuro. Se eu colocasse modo orange true, ele também geraria o relatório de forma laranja, certo? A diferença é essa, para vocês entenderem. Então, vamos voltar aqui para o notebook, vamos dar continuidade, né? Dentro dos relatórios também existe um modo explorativo, né? Aqui no modo explorativo é basicamente a mesma coisa, né? Eu vou copiar esse código aqui para acelerar mais o processo, mas eu vou chamar de relatório completo explorativo. E ao invés de passar dark, existe uma variável chamada, ó, explorativo. Eu passo como true. Eu não vou estar gerando esse relatório, mas eu queria que vocês entendessem que esse relatório ele aumenta a quantidade de informações, certo? Quando você tem dados de imagem e dados de texto, você pode estar utilizando esse relatório explorativo, que ele vai dar mais informações sobre teu texto, né? Em relação às palavras, em relação ao tamanho das suas imagens. Então, como no caso esse dataset não é um dataset onde eu tenho imagens ou dados de texto, textuais, né? Esse modo explorativo ele não vai dar a mesma informação do modo anterior. Então, por essa razão, eu não vou rodar ele aqui. Mas se você tem aí um dado de imagem, dado de texto, você pode colocar o explorativo true e ele vai lhe dar mais informações sobre o seu dado, beleza? A gente também, pessoal, pode gerar um relatório mínimo, né? Esse aqui é o mais simples. Vou novamente estar copiando aqui, né? Vou chamar relatório mínimo. Vou colocar aqui relatório mínimo.
E aqui, na variável minimal, eu vou passar true. O que é o relatório mínimo? É um relatório menor, ele descreve apenas as variáveis. Eu não vou ter uma descrição aqui das correlações, aqueles cálculos. Eu recomendo você usar o relatório mínimo quando você quer ver uma visão bem rápida do dado, né? Você não quer gastar muita memória, não quer esperar muito, seu dataset é muito grande. Tu pode criar um relatório mínimo do teu dataset, né? Ou seja, aquela descrição inteira ela vai ser reduzida. Então, para salvar esse relatório no mínimo disco, eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo nos demais, certo? Vou colocar aqui relatório minimal.html. Vou estar gerando aqui para vocês verem. Perceba que o relatório mínimo ele já gerou aqui de forma bem mais rápida, né? Eu nem precisei parar aqui o vídeo, né? Vou estar abrindo aqui esse relatório para vocês darem uma olhada. No relatório mínimo, a gente tem aqui praticamente um overview e as variáveis, né? Não tem uma correlação, não tem aqueles gráficos, mas a gente consegue gerar pelo menos essas distribuições para cada variável de forma rápida, né? De fato, o que demora muito fazer o cálculo aqui desse relatório é aquela questão da correlação, né? A gente precisa cruzar todas as variáveis com elas mesmas. Então, se você não precisa ter uma correlação, você quer mostrar só as variáveis em si, o plot de cada variável, tu pode estar usando esse modelo mínimo, né? É bem interessante. Voltando aqui para o notebook, a gente também pode, pessoal, como eu falei anteriormente, colocar nosso relatório no notebook. Eu não quis colocar o relatório aqui, aquele maior, porque ia demorar bastante. Mas se eu colocar um método, eu pego a variável que eu criei aqui, né, no lugar de dar um toFile, eu posso dar um toNotebook e frame. E aquele relatório CSV, ele já abre aqui o HTML no próprio notebook. Ó. Isso é bem legal, né? Outra forma de eu posso estar fazendo isso é chamando o nome do relatório, mostrando ele no formato de wide-get, né? Eu posso fazer o to, aí tem o wide-gets. Quando eu faço isso no formato wide-get, eu consigo, ao invés de estar mostrando um relatório completo, eu mostro um relatório no formato de janelas, né? De ter janelinhas, né? Para vocês entenderem aqui, no formato wide-get eu tenho uma janelinha variável, tenho uma janela overview, é uma outra forma de mostrar, né? Mas eu tenho a mesma informação, né? Eu tenho o overview, ordens, reprodução, enfim, é o mesmo relatório, só uma forma diferente da gente estar mostrando ele aqui para vocês, né? Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é salvando esse relatório no formato JSON. Eu posso estar passando o to JSON aqui e ele já está gerando, renderizando um arquivo JSON, certo? Perceba que a gente tem aqui um arquivo JSON, né, do nosso relatório que a gente pode estar usando aí para alguma coisa, para alguma finalidade, né? Então, outra forma que a gente pode estar explorando aqui, usando o Pandas Profile, a gente está passando o número de núcleos que a gente quer que ele utilize para gerar esse relatório, né? No caso, embora essa variável não esteja aqui exposta, né, quando eu faço o Shift Tab, a gente pode estar setando aqui. No caso, digamos que eu queira utilizar 4 núcleos do meu processador. Também tem esse parâmetro que é o Progress Bar. Quando eu quero gerar meu relatório, você percebe que ele gera umas barrinhas assim, né? Essas barrinhas aqui. Eu posso estar eliminando essas barrinhas se eu passar o Progress Bar igual a falso. Então, por exemplo, vou gerar um relatório mínimo novamente. Perceba que ele não gerou as barrinhas. Se eu colocar aqui relatório mínimo.to, for gerar por frame, ele tanto não gera as barrinhas, né, como também está sendo mais lento porque eu estou usando só 4 núcleos. Então, pessoal, aqui chegou o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente viu nesse vídeo várias formas de você estar explorando o Pandas Profile. Eu recomendo você estar baixando esse material que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pegue outro dataset, dê uma olhada, explore esses relatórios, gere relatório, veja relatórios de tamanho diferentes, entenda o coeficiente de correlação, explore os plots, que quando você for solicitado de fazer um relatório e você precisa fazer de forma rápida, você possa estar utilizando o Pandas Profile com muita aptidão, beleza? Hoje eu fico por aqui, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, espero que você tenha gostado.
Coloca aqui nos comentários qual a próxima aula que você quer que a gente grave. Se você não gostou do vídeo, coloca aqui embaixo dizendo o que você não gostou. Se você gostou, coloca dizendo o que você gostou. Você já conhecia o Pandas Profile? Coloca aqui também embaixo. Você conhece outra biblioteca que a gente pode fazer uma análise exploratória de forma rápida? Qual seria ela? Coloca aqui embaixo também nos comentários. Valeu, galera!